Cássio, seja muito bem-vindo ao Papo de Founder. Prazer falar com você. Obrigado pelo tempo que você separou para essa conversa. Vai ser interessante conhecer um pouco mais da tua trajetória, conhecer um pouco mais da TruckPeg. Vai ser ótimo conhecer um pouco da tua trajetória, o que é que vocês estão fazendo e trazer você como case e a TruckPeg como case nesse Papo de Founder. E, obviamente, para a gente começar, nada mais justo do que eu passar a palavra para você, querendo ouvir quem é o Cássio e como é que você chega na TruckPeg. Luiz, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar fazendo esse tipo de papo, né? Porque eu acho que é sobre isso, é sobre uma troca de ideia, uma conversa, não tem certo, não tem errado. É um pouco da minha história aqui, compartilhado com alguém que é apaixonado por isso, né? Que é tu. Então, sempre um prazer estar perto de pessoas dessa magnitude, com esse propósito de ajudar o próximo através dessa comunicação. O Cássio hoje tem 37 anos, né? Mas começou lá a carreira profissional, formal, eu digo assim, com os meus 18 anos, quando eu entrei no Bradesco, né? Eu fui bancário durante 6 anos e ali talvez despertou muita coisa que eu só consigo enxergar agora, que na época eu não enxergava. Mas eu vou tentar voltar um pouco antes dos 18 anos, porque tem muita interferência na minha vida, é o que eu fiz na minha adolescência. Eu sempre fui muito inquieto, assim, sabe, Luiz? E conforme eu fui compartilhando mais a minha vida nas redes sociais, inclusive a minha irmã lembrou de muita coisa que acontecia quando a gente era adolescente, criança, que eu tentava me virar de alguma forma para tentar arranjar dinheiro para comprar as minhas coisas, fazer as minhas coisas, né? Então ela me lembrou que naquela época, lá em 2000 e bolinha, né? Quando a gente ainda era muito novo, que eu comprava CD virgem, na época era chamado, para poder gravar música e vender as músicas gravadas, CD virgem que eu comprava e depois eu revendia, enfim. E eu acho que ali começou um pouco esse meu desejo por negócio, por ser comerciante. Mas em 2007, quando eu entrei no Bradesco, eu entrei pensando no mercado financeiro, pensando que aquilo poderia ser um novo mundo para mim. E ali eu conheci, na verdade, um mercado completamente diferente, porque eu lidava com empresários todos os dias, né? Eu comecei no banco como escriturário, que era a posição mais baixa hierarquicamente, então tu acaba aprendendo de tudo, né? Desde no autoatendimento ajudar quem ali precisa, até atender o grande empresário, sendo assistente talvez de um gerente de pessoa jurídica ou do gerente da agência. E tu começa a te relacionar com muita gente te traz muita bagagem, e aí começa a te despertar alguns desejos. Eu investia em bolsa de valores nessa época, influenciado por causa do banco, inclusive, e também já via o mercado de capitais como um movimento interessante, né? Como é que funciona esse negócio de bolsa? Então eu tive minha primeira crise ali, ganhei dinheiro, perdi dinheiro, né? A gente aprende que o mercado é volátil. Eu vi muito empresário começando do zero e se dando super bem, muito empresário começou do zero, se deu bem e de repente quebrou, né? Por causa do mercado, por causa de gestão. Então tu passa a acompanhar muita coisa. Ali também eu passei de banco para cooperativa, então eu fui trabalhar em cooperativa de crédito, que é uma outra visão de negócio, né? O banco sempre com um olhar muito para os seus resultados, né, como companhia, e está certo, né, dentro da visão dele, a cooperativa já olhando muito mais os cooperados, né? Então, buscando realmente soluções que sejam eficientes para eles, talvez mais limitada em questões de produtos e serviços, quantidade, né? Mas sempre olhando muito para o cooperado. Então, tu passa a ter outra visão. E ali eu sempre comecei a empreender um pouquinho, né, por fora, tentando entender como é que funcionava o mercado. Quebrei a primeira vez fazendo isso, então o meu primeiro aprendizado talvez tenha sido esse, né? Quando a gente quer fazer de tudo, a gente não faz nada bem, né? Então, estava no banco, mas estava empreendendo, talvez ali eu tinha que ter um pouco mais de jogo de cintura, e foi quando eu fui contratado por uma empresa de meio de pagamento em 2015. Eu recebi uma proposta, a proposta foi irrecusável financeiramente. Eu saí da cooperativa e fui para essa empresa de meio de pagamento em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu achei que eu sabia muita coisa de mercado financeiro, de meio de pagamento, e eu notei que eu não sabia absolutamente nada, né? Porque é um mercado muito profundo e eu tive grandes professores ali que me ensinaram como funcionavam os meios de pagamento. Em 2018, a gente teve a ideia da TruckPag, né? E ali começou outra trajetória, né? Essa ideia surgiu por causa de um cliente dessa antiga empresa que eu trabalhava. Essa empresa de meio de pagamento era focada em frota leve e a gente não atendia a transportadora, né? Que hoje é o grande negócio da TruckPag, depois a gente pode falar um pouco a respeito disso.
Mas por não atender transportadora e ser algo extremamente específico, a logística ela é muito difícil no Brasil, a nossa ferramenta naquela época não atuava nisso, era muito complexo, a questão de atendimento, recolha de nota, enfim, e acabou que o negócio não deu certo. Mas ali eu vi uma grande oportunidade, né? Então eu notei que tinha um mercado muito grande, um mercado muito pujante, e que de fato não se dava tanta atenção para as transportadoras para resolver o problema dela e principalmente para os motoristas que estavam na estrada ali muitas vezes rodando tarde da noite ou até de madrugada. Isso é um pouco da minha trajetória profissional, né, Luiz? Mas tem a minha trajetória pessoal também, né? Eu sou casado, eu tenho 2 filhos, o Vicente e a Celina. A Celina tem 8 anos hoje, o Vicente tem 10. Então, eu sempre quis ter filho muito cedo, né? Eu tive filho com 26 anos e para mim foi maravilhoso. Acho que filho assim muda a nossa vida. Eu recomendo todo mundo que puder, tenham filhos quantos puderem, porque a gente troca um pouco as nossas ideias. O que eu desejava antes, eu desejo outras coisas hoje. Não tem certo e errado, são só mudanças que acontecem na nossa vida. E eles talvez foram os principais apoiadores da gente ter fundado a TruckPag, né? Se eles não tivessem me apoiado naquele momento, a gente não teria feito essa trajetória, teria tudo que a gente tem hoje. Então eu sou muito grato à minha família e eu tô aqui por eles. Mas essa é um pouco da nossa trajetória ao longo desse tempo. Esqueci de falar minha formação acadêmica, que também é legal, porque eu comecei na faculdade com 18 anos fazendo sistema de informações. Eu era aqueles guri que era descoladão, assim, sempre fui da turma do fundão no colégio, mas eu era o cara mais nerd, assim, então eu gostava de formatar computador, essas coisas, jogar joguinho na internet. Eu pensei, eu vou para esse lado da informática, porque meus pais falavam lá em 2006 que isso era a onda do momento. Falei, então eu vou para esse lado. Eu fiz sistema de informação, fiz 2 cadeiras, mas não consegui acabar, porque eu vi que eu era muito agitado para ficar digitando o código, né? E eu via que as pessoas que ali estavam, elas eram muito concentradas. Eu não conseguia me concentrar na frente do computador. Entendi que não era um negócio para mim. Como eu logo entrei no banco, eu fui fazer administração, que era algo que eu podia depois ir tentando ver para onde ia minha carreira e serviria meio que para tudo que eu precisava dentro do banco. Eu fiz até metade da faculdade de administração, e aí quando eu estava na cooperativa, eu fiz tecnólogo, administração com ênfase em cooperativismo de crédito, né? Então essa eu me graduei. E aí o pessoal me pergunta muito hoje em dia, né, Cássio, fazer faculdade? Não, a minha resposta é sempre sim, façam faculdade, gente, é muito bom. O pessoal tem dado menos importância, talvez, na atualidade para isso, mas me enriqueceu de teoria, me enriqueceu de prática, porque tu conhece muita gente, tu faz muito network, tu tem um professor de muito tempo te orientando, né? Então, façam faculdade, porque hoje eu vejo a importância que isso teve na minha vida. E não parem de estudar, né? Até hoje a gente continua estudando. Mas essa é um pouco da minha trajetória. Muito bom, cara, muito bom. É sempre bom a gente entender como que empreendedores e empreendedoras chegam nos negócios que estão à frente hoje, e é sempre legal entender como as experiências passadas elas meio que vão se conectando e meio que vão formando esse perfil empreendedor que se dá para iniciar uma jornada. E eu acho que é exatamente esse momento, Cássio, que permite agora a gente conhecer um pouco mais da trajetória da TruckPag a partir do trabalho do Cássio, a partir das motivações do Cássio. Então, eu imagino que de 2018 para cá, né, então a gente tem 8 anos de empresa, algumas coisas tenham mudado, uma pandemia no meio, mudanças de cenários, inclusive na própria logística. Então, imagino que isso se reflete naturalmente na curva de aprendizado do negócio até a gente chegar no momento que a empresa está hoje. Então, antes da gente falar sobre o que é a TruckPag hoje, 2026, conta um pouco como foram esses agora 8 anos do momento que você decide empreender nesse mercado até esse cenário que vocês estão hoje. Luiz, é muito legal porque realmente muitas das nossas vivências, dos nossos aprendizados na adolescência, na infância, na primeira parte da vida adulta, digamos assim, né? Ela vai influenciando demais nas nossas decisões ao longo da nossa carreira, né? Então, até ali aos 22, 23 anos, tu tem muita influência sobre aquilo que tu vai ser lá na frente, mas tu não entende naquele momento. E hoje eu noto isso claramente, assim, ainda algumas coisas eu estou me descobrindo e vejo, nossa, isso é lá de trás que veio. Então, falando um pouco da Truck, né, em 2018,
Quando eu trabalhava nessa outra empresa de meio de pagamento ali, foi de 2015 até 2017, 18, né, que foi a parte que eu fui fazer na transição, a gente começou a atender uma transportadora, e essa transportadora queria abastecer os caminhões, né? Basicamente o que a gente tinha lá era um cartão abastecimento com outros produtos, mas esse era o foco da transportadora. E como eu falei antes, a gente atendia muito frota leve. Então imagina, uma frota leve, vamos botar aí, vamos fazer uma média rapidinho, 50 litros um tanque, né? Um caminhão, 1.000 litros um tanque. Então quando eu vi uma transação de um caminhão, vamos supor que ele abastecesse metade, era 500 litros. Aquilo era 10 vezes um carro. Eu falava, meu Deus do céu. E para talvez assim, vai dar o pessoal da logística nos assistindo, eles vão dizer, normal, né? Mas para quem não tá na logística, esse tipo de coisa, ela é estranha, porque não faz parte do teu dia a dia. Então quando eu vi aquilo, por mais que tu imagine que um caminhão é muito grande o tanque, tu não tem essa noção real. Então tu vê um volume financeiro rodando muito maior do que no veículo. E tu vê algumas coisas também que são específicas da logística e talvez não eram dadas atenção, né? Um motorista, quanto tempo ele passava na estrada, né? Muitas vezes o posto era a casa dele, ele estava indo tomar um banho no posto para dormir e ele só precisava de um atendimento genuíno, né? Pensando nele, com empatia ali. E nesse meio de pagamento que eu trabalhava, nosso atendimento era até às 8 da noite. Então, tu imagina que qualquer caminhão que abastecesse até às 8 da noite não tinha o atendimento do 0800. E aí quem atendia era eu. Eu era, na época, superintendente comercial e de operações. Então, toda a operação e o comercial era meu. E o motorista falava, não, me liga que eu vou resolver para ti. Eu tô aqui para resolver, esse aqui vai ser o nosso maior contrato, eu tô para resolver para ti. E aquele motorista, na maioria das vezes, ele me ligava brabo. Ele não estava bravo comigo. Ele estava bravo porque o dia é estressante, passou o dia inteiro dirigindo, e aí muitas vezes o cartão dele trancava, dava problema, enfim. E eu comecei a notar que era mais carência e mais falta de atenção do que qualquer outra coisa. E o mercado não dava isso para ele, né? Falei, putz, aqui tem talvez alguma coisa. Nesse meio tempo, a gente notou que a empresa que a gente estava de meio de pagamento, ela não queria ir para esse lado de transportadora, e também a transportadora precisava de algo mais específico para ela. Foi nesse momento, assim, gente, sem muito glamour, eu falo, não teve PowerPoint, não teve pitch de vendas, o pessoal pergunta como é que é a startup, como é que ela começou. Começou na dor, realmente, entendeu? Na oportunidade. E eu atendia o Ivo, né? O Ivo é meu sócio hoje, ele era meu cliente naquela época. Eu atendi o Ivo e falou, Cássio, eu vou rescindir o contrato, porque realmente não tem condição da gente atender, e eu já tinha conversado bastante com ele. Os nossos postos eram muito de rodovia, de cidade, ele precisava de posto de rodovia, essa questão do atendimento, do horário, a recolha de nota fiscal. E ele me provocou no final, ele falou, se tu conhecer alguém no mercado que consiga nos atender, tá, eu tenho interesse em testar outras plataformas e talvez até em algum momento comprar ela, enfim. Falei, legal, Ivo, eu vou pensar, mas o mercado não era o mercado que eu estava de fato trabalhando, que era a logística. Eu falei, se eu conhecer, eu vou te passar. Passou umas 2 semanas e aquilo ficou na minha cabeça, assim. Falei, eu vou ligar pro Ivo, vou fazer uma proposta para ele. Eu era colaborador nessa outra empresa de meio de pagamento. E eu liguei pro Ivo e falei, Ivo, e se fizesse do zero? Tu acha que seria uma boa? Porque eu acho que tem caminho e a oportunidade é grande. Eu lembro que, como se fosse hoje, ele falando por telefone para mim assim, Cássio, as grandes não conseguiram, né? A empresa que tu trabalha aí, ela é de grandes executivos do mercado, eles fundaram e não conseguem nos atender. Eu acho que é difícil montar isso. Então, penso que não é o momento para isso, mas se tu souber de alguém, me traz aqui. Passou mais uns 10, 15 dias e ele me ligou. Ele falou, aquela proposta lá, tu acha que tu consegue tirar realmente do papel? Tu acha que é possível fazer isso? Olha, Ivo, eu não tenho todo o conhecimento, mas eu tenho muita vontade e eu vi que tem oportunidade. Então, se tiver a oportunidade na mesa, eu acho que sim, a gente consegue. Falou, então vem para Cascavel aqui que a gente vai conversar. Eu morava no Rio Grande do Sul na época, e aí todos esses pontos vocês vão ligar depois, que é super legal. Eu morava no Rio Grande do Sul, fui para Cascavel, conversei com o Ivo e a gente acabou ali fechando a sociedade, né? Hoje é eu, o Ivo e o Carraro, somos os 3 sócios desde o início, né? Não temos investidor, não temos captação de mercado. Os 3 sócios desde o início da plataforma, e essa foi uma estratégia que a gente acabou adotando ao longo do nosso negócio. E a empresa era para ser no Rio Grande do Sul. Então, ali teve toda uma transição, né? Eu saí da empresa que eu estava, enfim. E em 2018 eu precisava conhecer o mercado de transporte. Justamente por ele ser muito específico, uma das coisas que eu pedi para o Will foi, eu preciso ficar dentro da tua transportadora, passar de setor em setor, para entender o transporte, entender o caminhão, absorver o máximo de conteúdo que eu puder, para a gente desenhar a plataforma pensando em transportadora e não pensando no mercado
geral como é hoje, que eu achava que era um dos grandes erros do mercado para atender o transportador. Então eu passei pelo fiscal, eu passei pelo financeiro, eu passei pelo frota, pela manutenção, pelo comercial e eu fui para filial de transportador. E por que eu estou contando isso? Porque 23 de maio de 2018 nasceu a minha filha. E a minha empresa hoje é em Cascavel e não no Rio Grande do Sul, que é onde eu morava, pelo fato de eu ter perdido o nascimento da minha filha. Era a greve dos caminhoneiros, a minha filha era para nascer numa segunda-feira, ela nasceu 4, 5 dias antes, então, sei lá, era para nascer dia 28 de maio, ela acabou nascendo dia 23, e eu estava indo de avião de Porto Alegre para Londrina, fiz a escala em Curitiba, quando eu entro no avião para ir para Londrina, minha esposa me liga. E se a minha esposa me liga, gente, eu paro de fazer tudo. Eu paro aqui esse podcast e atendo ela, porque minha esposa não me liga desnecessariamente. Então é sempre uma emergência. E eu atendi ela, o avião estava taxiando e ela falou: Ó, estourou minha bolsa. E é nosso segundo filho. Eu falei: Ó, amor, não tenho o que eu fazer, o avião já está taxiando, eu tenho que desligar o celular, inclusive. Eu vou para Londrina e liga para minha mãe. E aquilo ficou na minha cabeça durante o voo, sabe? E o Ivo, que é meu sócio, ele falou assim, logo no início, ele falou: Cássio, a distância ela cria fantasmas. A gente tem que cuidar porque a gente vai ser sócio à distância. E eu não posso pensar que tu não está trabalhando e tu não pode pensar que eu não estou te ajudando, porque senão isso com o tempo vai desgastar o nosso relacionamento. E ele tinha um desejo da empresa ser em Cascavel porque era onde ele morava, né? E aquilo sempre ficou na minha cabeça, mas como qualquer talvez pessoa mais jovem, assim, a gente dá pouca importância no início para o que falam pra gente, né? A gente é muito da prática e a gente quer aprender de vez em escutar o aprendizado. Mas ficou na minha cabeça. E aí, quando eu perdi o nascimento da minha filha, aquilo eu falei: será que não é um sinal de Deus, talvez, da empresa ser em Cascavel? E eu fui, fiz a reunião na filial, voltei para o Rio Grande do Sul, né? Viu a minha filha recém-nascida. A gente deixou passar uns dias ali, eu conversei com a minha esposa, depois de uns 2, 3 meses, mais ou menos. E por que que eu falo que é tão importante a família na minha vida, né? Conectando ao que eu falei no início. Porque eu estava preparado, cheio de argumentos para conversar com a minha esposa. Eu pensei que a conversa ia levar, sei lá, 3 meses, até eu ter esse convencimento de achar que realmente deveria ser em Cascavel, para não precisar viajar tanto no início, enfim. E eu lembro que eu cheguei para ela e falei, né? Ó, o Ivo gostaria que a empresa fosse em Cascavel, acho que a gente teve um sinal que foi o nascimento da nossa filha, eu vou acabar estando longe de vocês, talvez lá seja um bom lugar para a gente fundar a Trekpag. E ela olhou para mim como se, né, uma conversa assim simples, ela falou: "Ó, vai ser melhor para nós, tu entende que vai ser melhor para nós?" Falei: "Eu entendo que vai ser melhor para nós, mas eu não posso garantir, né? Porque é um negócio novo, pode dar errado, mas eu acredito muito e vou fazer de tudo para dar certo." Ela falou: "Se tu acredita e acha que é melhor para nós vamos contigo." Aquilo me desarmou muito, assim, Luiz. Sabe, eu me emociono e me lembro até hoje, assim. Porque ela poderia ter feito muitos questionamentos. A nossa família inteira tá no Rio Grande do Sul. A gente tava com uma filha recém-nascida, com 2, 3 meses. Tava com outro filho de 2 anos. E na hora ela topou, né? Eu mudei com a família para Cascavel com 1 ano de idade, a minha filha. Foi em 2019, maio de 2019. Então imagina que a gente não tinha rede de apoio, né? Minha esposa ficava com as crianças em casa, tendo que se virar, e eu trabalhando. E mesmo estando em Cascavel, por ser da logística, a gente viajava demais para conhecer os clientes, né? Então, São Paulo, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, eu acabava viajando e ficando longe. Então, ela foi uma grande guerreira, né? Mas a Truckpag surgiu basicamente de uma necessidade de um transportador, né? Que tinha necessidade de fazer a sua gestão de abastecimento. E aí, a família que entra muito para estar comigo e me apoiar naquilo que foi necessário. Em 2018, eu fiquei basicamente entendendo como funcionava e a gente teve a nossa primeira transação em posto de combustível em 16 de abril de 2019. E o que que a gente fazia no início, né? Basicamente, gestão de combustível para frota pesada. Então, um cartão de abastecimento, onde o cliente era transportador, e o posto nosso conveniado, a nossa rede credenciada, né? Então, arranjo de meio de pagamento fechado para o fim de abastecimento. Deu super certo, a gente focou muito, a gente ficou muito nichado em transportadora, e isso fez com que a gente virasse especialista, e virando especialista no mercado, acabou nos comprando, né? E aí a gente teve em 2020 a pandemia, né? Então, março de 2020 a gente teve a pandemia, a empresa tinha 11 meses de operação, o caixa estava começando a virar, eu lembro até hoje, assim, estava ainda com o fluxo de caixa muito apertado, né? A gente começou a dar lucro ali, e como bootstrap, tu não tem a quem muito recorrer, tu tem que fazer com caixa próprio, né? E aí eu lembro que veio a pandemia, na sexta-feira fechou tudo, todo mundo parou de abastecer.
E naquele parar de abastecer, eu falei, meu Deus do céu, gente, eu vim para Cascavel, mudei toda a minha vida e agora eu vou quebrar. Quebrou a empresa. A gente não sabe trabalhar e o mundo vai parar. Eu entrei em desespero, assim como talvez tantas pessoas no Brasil, né? Principalmente as mais novas que nunca passaram por crise. E aqui talvez tenha uma grande lição minha, né? E eu volto a falar, não tem certo e errado, tem lições que a gente vai tendo, né? A importância da gente ter boas pessoas perto da gente. Nesse caso era o meu sócio, que é o Ivo. Eu fui conversar na segunda-feira com ele. E eu lembro que eu perguntei, Ivo, e agora o que que eu faço? O mundo vai parar. Ele falou, Cássio, vamos refletir aqui, esse é um problema do mundo ou é um problema nosso, especificamente da Tracpag? Não, esse é um problema do mundo, Ivo. Então, se é um problema do mundo, o mundo vai resolver esse problema. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter. O outro ponto é, o mercado brasileiro não sobrevive sem caminhão. Então, os caminhões vão rodar. Qual vai ser a diferença? A transportadora vai precisar estar na rua. Talvez os outros negócios não. Então, esse é o momento da gente estar na rua com cuidado, obviamente, ao lado do transportador, porque ele vai entender isso. Então, se a gente fizer a nossa parte, eles vão fazer a parte deles reconhecendo. E ali a gente foi para a rua. Então, eu ia para a rua com máscara. Eu lembro que eu fazia reunião, às vezes, eu numa sala, o cliente na outra, para ficar afastado, né? Então, tinha todo o cuidado ali, mas o transportador reconhecia, porque ele estava lá, o gestor de frota dele estava lá, o motorista estava lá, e ele dizia: Nossa, essa empresa aqui é diferente, porque a outra só me atende por vídeo, por telefone, e eles estão aqui junto comigo, né? Então, acho que a gente conseguiu transmitir essa confiança. Eu levei minha família de volta para o Rio Grande do Sul para eles terem onde ficar, porque não tinha escola, não tinha nada, né? E eu poder ir para a rua trabalhar e fazer com que tudo acontecesse. E nesse meio do caminho, como se não fosse bastante, meu pai faleceu em janeiro de 2020, antes da pandemia. Então, assim, acontecem todas as coisas. O pessoal olha hoje, né? A gente vai falar um pouquinho do tamanho da Truck. Olha hoje, nossa, como é legal ter uma empresa desse tamanho, né? Mas acontece tantas coisas ao longo do caminho, na nossa trajetória, sabe? Talvez resiliência, que é uma palavra que o pessoal fala tanto, mas assim, gente, é necessário. Vamos passar por crises pessoais, profissionais. Se tu tiver resiliência, se tiver um propósito muito grande, né? Que é importante ter o propósito para ter resiliência, porque se tu não tiver um propósito grande, não consegue ter resiliência. Tu não consegue passar por aquilo porque tu não tem um objetivo maior. Então, se vai ser empreendedor de verdade, assim, propósito muito grande e resiliência. E aí isso tudo se torna um aprendizado, uma caminhada, né? Talvez foi muito forte o falecimento do meu pai, foi sim. Pandemia foi muito forte, foi sim. A crise agora que está tendo, guerra, é forte, então a gente vai passar por outras, né? Mas esse é um pouquinho do nosso início ali de trajetória, assim, Luiz, foi 2018 para 2019, né? Foi um ano mais ou menos estudando o que era o mercado de transportadora especificamente, para que a gente tivesse um conhecimento mínimo e leve da plataforma para a gente começar. Aí depois a gente foi adaptando. Então, sempre escutando muito o cliente, o que ele queria, para a gente começar a evoluir a partir daí. Cara, muito bom, assim, de novo, entender como é que as coisas acontecem, não só no negócio, mas como isso impacta o nosso comportamento, as decisões que a gente toma, a relação de família. E isso também eu acho que é muito importante trazer para a conversa, porque as pessoas tendem a desassociar em alguns momentos a relação natural que vai existir da pessoa jurídica com a pessoa física, inclusive de decisões tomadas, né? Então, onde abrir a empresa, o que fazer depois que você toma a decisão que você abre a empresa. Você tem um cenário absolutamente diferente do esperado para o negócio, mas também para a vida pessoal. Então, dá para perceber na tua fala como uma decisão, pessoa física, pessoa jurídica, acaba influenciando a outra, né? Então, o movimento é conjunto, né, do negócio com a figura empreendedora por trás. Só que aí, Cássio, passar essas muitas ondas, né, de aprendizado, ondas de ajuste, e a gente vai falar já já também de um ponto que eu acho importante, essa decisão de executar esse processo sem necessariamente depender de uma atração de capital externo. A gente vai guardar isso para daqui a pouco, mas a gente chega no momento que a Truckpag é hoje, né? Então, é uma empresa de médio e grande porte. Quando a gente pensa em empresas de tecnologia no Brasil, é uma empresa já de um tamanho considerável, né? Na média, as empresas de tecnologia tendem a ficar muito pequenas e vocês cresceram também em pessoas, né? A gente sabe que
empreender tecnologia, não necessariamente crescer pessoas é o principal drive de crescimento, mas mostra muito o quanto a empresa se estabelece. E aí eu acho que vale a gente entender o que é a TruckPag hoje, o que é que vocês fazem, para quem que vocês fazem, como vocês fazem. Legal. E aqui tem uma trajetória grande também, né? Porque quando a gente começou a Truck, a gente começou como um cartão de abastecimento. Vamos falar de maneira muito simples aqui, né? Hoje a gente fala em gestão de abastecimento, mas quando a gente começou era um cartão. Então, basicamente, eu dava crédito para o transportador. A gestão ainda ela era pequena naquela época, mas era a ideia, né? A visualização. O ponto mais importante que eu posso passar aqui é que a gente sempre escutou muito o cliente desde o primeiro dia, e eu faço isso até hoje. Eu visito o cliente até hoje para escutar ele, né? Então, a gente continua nessa evolução. Hoje a Truck ela é um ecossistema para o transportador. Ela tem 6 produtos já bem consolidados, outros em testes, e já teve produtos também que deixaram de existir. Então, essa é outra parte super importante, porque não foram só acertos, foram muitos erros, inclusive, para chegar aonde a gente chegou. O mais importante, talvez, foi manter a vaca leiteira, né? Manter o principal negócio dando dinheiro para que a gente tivesse recursos para os próximos, né? A gente fala um pouquinho disso quando a gente falar, inclusive, de bootstrap. Mas quando a gente começou a escutar o cliente começou a entender que realmente a gente estava ali para atender ele com o cartão abastecimento, e a gente solucionou um primeiro problema dele de maneira eficiente. Ele falou: opa, eu tenho mais uns 3 problemas aqui, posso te contar? E a gente começou a entender aqueles problemas e vamos levar soluções para eles. Se a gente fez com um, a gente pode fazer com mais. Vou dar um exemplo, por exemplo, a gente tinha uma empresa chamada Ciote Pag, né? Ciote vou chamar aqui de documento para ficar mais simples, que ele é obrigatório ser emitido, né, vinculado à NTT, onde o transportador declara o frete que ele está contratando um terceiro, um autônomo, enfim. E o transportador precisava fazer aquilo e a gente foi se meter naquilo, vamos ajudar esses caras. Então ajudamos, achava que era um baita negócio para nós. No final, depois de 4 anos de desenvolvimento, na terceira versão, a gente entendeu que não era o nosso business, mas até aquele momento a gente tinha ajudado o transportador, então ok. Encerramos a empresa, foi um belo recurso financeiro que foi destinado para lá, acabou saindo do nosso caixa, e aí o pessoal fala muito: mas tu investiu tanto dinheiro para isso, não é uma perda? No final eu vou voltar lá no propósito, sabe? Nosso propósito é ajudar genuinamente o transportador, e a gente ajudou. Então ele acaba nos reconhecendo em outras coisas, então ele nos dá recursos financeiros em outras coisas, no abastecimento, na manutenção, no seguro, produtos que já deram certo, né? Mas a TruckPag começou como um cartão abastecimento. Hoje ela tem abastecimento, ela tem gestão de manutenção, ela tem seguro, ela tem conferência de fatura de pedágio, que é a fatura certa, ela tem o próprio pedágio, a tag pedágio dela. Nós somos o meio de pagamento oficial da montadora DAF, da Pacar Parts aqui no Brasil, né? Que é um feito inédito, é cenário nacional. Então isso é super legal, um baita de um reconhecimento. Nós adquirimos outra empresa, que é a Tressat, que é uma empresa de tecnologia focada em rastreador. Nós começamos a aquisição dela em 2022 e agora em 2026, junho de 2026, a gente fez a aquisição final do sócio fundador. Então a gente se tornou, além de sócio majoritário, agora os sócios da Truck são os mesmos sócios na Tressat, né? Então, importante para a caminhada onde a gente quer chegar, mas hoje a gente é um ecossistema. A gente transacionou mais de 2 bilhões de reais no ano passado e devemos transacionar mais de 3 bilhões de reais agora em 2026, né? Tu comentou em quantidade de pessoas, são 198 pessoas nesse exato momento trabalhando na empresa, então para nós é um orgulho chegar num número grande de pessoas, não pelo número, gente, porque eu acho que a gente sempre busca eficiência, né? Então menos pessoas, mais resultado. Mas o número, já que a gente trabalha tanto em eficiência, quer dizer que as pessoas que ali estão precisam estar ali. Então mostra a pujança da gente ter e o quanto a gente acredita em pessoas, né? O quanto elas fazem diferença para a gente chegar até onde chegou e aonde a gente pode chegar a partir daqui. A gestão de abastecimento continua sendo nossa maior linha de receita, né? Em torno de 90% da nossa linha de receita, ela é abastecimento ainda, vai diminuindo ao longo do tempo conforme os outros produtos vão ganhando notoriedade no cenário nacional e a gente vai crescendo como a gente cresceu o abastecimento. Mas é importante falar que a gente não começou do nada, né? A gente começou do zero, mas não do nada. Os meus sócios tinham uma experiência vasta no setor de transporte e eu talvez tinha muita vontade. Escutando o transportador, a gente conseguiu crescer
Então, sempre escutar muito o cliente porque é a dor dele, né? A gente vai levar a solução para a dor dele. E sempre medindo se a solução ela está adequada à real necessidade. Então, não tenta fazer algo muito grande. Escuta a dor, vai lá para a ponta, famoso MVP, sabe? Pequenininho, com baixo custo, leva. Ah, a solução atende ele, legal, agora vamos para o próximo nível. E não para ali, porque talvez, Luiz, tu fez um comentário aqui que eu acho que é muito feliz, muito pertinente, que é as empresas de tecnologia elas ficam pequenas. E talvez elas ficam pequenas porque elas acham que elas chegaram na solução magnífica para o mercado. Só que daqui uma semana essa solução talvez já não é mais magnífica. A tecnologia está muito rápida. Então, se a gente não continuar escutando o problema para melhorar aquela tecnologia, inclusive tentar matar ela para achar outra, a gente acaba ficando pequeno ou até desaparecendo. E aqui tem um grande ponto. Como a Truckpag não nasceu para ser vendida, a gente não tem o propósito de vender a companhia, a gente pensa daqui 50 anos. E eu pensar daqui 50 anos, eu preciso entender quem é que vai me matar no mercado. Vai ser um concorrente ou vai ser nós mesmos? Porque alguém vai ter uma ideia melhor que a nossa. Tomara que ela seja interna, entendeu? Porque se ela for externa, eu vou ter que olhar para o mercado e sair correndo atrás do mercado. Se ela for interna, eu lanço para o mercado e o mercado diz se eu estou certo ou não. E a gente começa a matar a própria companhia criando um novo negócio dentro dela. Então, quando a gente tem um olhar de 50 anos para frente, a gente tem que pensar que vai mudar, né? A gente não está absolutamente certo hoje com o produto que a gente tem. Provavelmente a gente vai morrer em algum momento com o produto que a gente está. E aí eu acho que é importante esse propósito, esse alinhamento cultural, porque se ela não é nascida para ser vendida, ela precisa perpetuar, fazendo com que ela se transforme ao longo do tempo, né? Hoje são 198 colaboradores, são 198 famílias que, direta ou indiretamente, dependem da Truckpag. Então é importante que a gente tenha essa visão, sim, de longo prazo. Cara, isso é muito legal, porque, e acho que essa parte da tua fala é muito importante, porque a gente tem visto cada vez mais e cada vez mais rápido movimentos de tecnologia que parecem tirar a importância do papel das pessoas, das estruturas de negócio, né? E aí, fazendo um parênteses, talvez com a informação mais popular do momento, é que hoje, praticamente todas, para não generalizar, as empresas que adotaram, por exemplo, inteligência artificial com o mote de substituir pessoas, tiveram resultados piores do que estavam tendo antes. Então, assim, não é minha opinião, é dado de mercado, são resultados, e eu acho que isso não é só a curva de maturidade sobre o uso de inteligência artificial, é o fato de você subdimensionar o papel e a importância que algumas pessoas têm para a evolução do negócio, para a evolução das áreas de negócio, né? Então, quando você pensa as pessoas, e aí você pensa, imagina gerir uma estrutura com 198 pessoas, mas trazendo um outro elemento da sua fala que eu acho importante é que ter 198 pessoas não é abrir mão de eficiência, mas é você ser eficiente, como lá atrás você já foi eficiente com 10 pessoas, você ser eficiente com 198 pessoas para que os resultados eles sejam melhores. Maiores é consequência, mas eles sejam melhores. E eu acho que isso também é muito da maturidade empreendedora e de uma decisão que vocês tomaram, e aí puxando agora de fato esse viés da decisão, que na verdade são duas decisões. A primeira de seguir com capital próprio, sem depender de captação de recurso financeiro externo, e a segunda decisão que você trouxe agora, que é enxergar a empresa não para ser vendida, mas para que ela se torne uma figura perene no mercado. E, obviamente, quando essa é a decisão, saber que projetar 50 anos de empresa, como você muito bem falou, é você projetar uma nova empresa a cada 5 anos, que é mais ou menos o ciclo que o mercado de tecnologia hoje dá uma cambalhota completa, e a gente precisa, de fato, achar essas novas ideias para resolver os mesmos problemas, mas com estratégias, abordagens e, eventualmente, produtos diferentes. Então, trazendo esses dois elementos, que são elementos que a gente tem visto acontecer mais no mercado. Então, esse podcast ele se chama Papo de Founder, mas ele está dentro da minha newsletter. A minha newsletter se chama Camelo.
E o nome camelo, ele é, para quem é desse meio fica mais fácil, ele é uma visão antagonista aos unicórnios. E o unicórnio, para mim, ele tem dois problemas para passar a pergunta para você. O primeiro é que ele é um bicho virtual, né? Não existe unicórnio. E a partir do momento que ele é um bicho virtual, ele pode ser qualquer coisa. E eu acho que isso criou, na concepção de mercado, uma virtualização do valor das empresas. Então, essa corrida de você ter empresas que valem US$ 1 bilhão ou de reais, dependendo da conta que você queira fazer, vamos pensar em dólar para ser muito mais alto, eu acho que ela é naturalmente enviesada pelas variáveis erradas. A gente hoje valoriza uma empresa em US$ 1 bilhão a partir de uma regra de três simples, onde o investidor botou X por um percentual Y, logo, consequentemente, a empresa vale 1 bi, por exemplo. Só que isso precisa se refletir na prática. Essas mesmas empresas que valem 1 bi, se você corta a entrada de recurso externo e você vive só do caixa e da geração de novo caixa, essa empresa morre. Via de regra, essas empresas morrem. Então, eu trago sempre uma abordagem antagonista a isso, não por ser contra. Eu gostaria e apostaria que nessa tua jornada de 50 anos, a TruckPag pode valer 1 bi por forças próprias. O problema não é valer 1 bi. O problema é você virtualizar isso em estruturas de negócio que não param de pé. Então, eu trago um pouco disso do DNA das minhas defesas enquanto mercado de tecnologia e ouvir o teu exemplo de adotar uma estratégia bootstrapping, de pensar um negócio no longo prazo, que não necessariamente está vinculado a uma venda, enfim. Isso me traz também um fator positivo de é possível ainda a gente ter truckpags com essas estratégias operando no mercado Brasil. E eu queria, a pergunta de fato é saber por que essa foi a decisão e sabendo que essas tendem a não ser as decisões mais fáceis, né? Então, decidir não captar investimento eu ouvi uma vez um termo que eu acho que se encaixa muito bem quando a gente fala de coisas de bootstrapping, que é assim, histórias que são difíceis de passar são boas de contar, né? Então, toda história ruim é boa de contar. Então, imagino que decidir ser bootstrapping está longe de ser a escolha fácil para você empreender um produto de tecnologia. Então, conta por que dessa decisão e os desafios de você crescer e você se tornar a empresa que você é hoje, tendo tomado essa decisão desde o início. Vou levar essa frase para mim, hein, Luiz? Gostei. Anotei aqui, hein? Histórias difíceis, boas de contar, né? Vou depois pegar ela completa contigo e vou usar, porque eu achei fantástico. E Pode usar, realmente pode é, né? usar. Eu gosto muito da tua analogia quanto ao unicórnio e o camelo, assim. Eu acho que esse alinhamento para a gente ter aqui com o público é super importante, né? Volto a falar, gente, não tem certo e errado, né? Tem opiniões, vivências, né? O Luiz tem a dele, eu tenho a minha. Eu acho que isso é super legal. Talvez outra pessoa enxergue de outra maneira. É essa construção que é massa, né? E eu tenho essa percepção, sabe, Luiz? Talvez essa corrida imediata pelos unicórnios, por ter um valuation, ela traz uma confusão até mental para o próprio fundador, já que o papo aqui é de founder, né? Eu, ao longo do tempo, eu tive mentores, né? E aí isso foi me abrindo muito a cabeça. E um mentor, que é o Ramiro, hoje ele é nosso conselheiro executivo, inclusive, já foi nosso diretor de eficiência, já me ajudou na Tressat, e hoje ele é nosso conselheiro executivo. Ele começou me mentorando de graça. Ele queria me mentorar porque ele é empreendedor, e ele falou, Cássio, talvez tu vai passar por muita coisa que eu já passei e eu gostaria de encurtar esse teu aprendizado. Não é que tu não vá passar, mas eu posso ir te aconselhando. E eu falei, legal, quanto é que isso vai custar? Ele falou, não, eu vou fazer de graça, porque daí depois, se der certo, a gente vê. E aquilo foi super genuíno, né? E eu lembro que ele falou para mim até assim, até hoje, ele falou, cara, os mais difíceis que eu mentorei até hoje foram aqueles que queriam vender a empresa, porque eles achavam que o objetivo estava na linha final do negócio. E quando tu vende, depois tu não sabe muito o que fazer. Então, tá, mas eu vendi a empresa, esse era o meu objetivo final. Tá, mas o que tu faz a partir? Qual é o teu propósito, sabe? E eu acho que os unicórnios conseguiram fazer essa confusão com o pessoal. E o camelo é super legal, porque ele vai muito longe, ele está pensando lá na frente, ele economiza energia para continuar, apesar de tudo, apesar da diversidade, sabe?
Então, eu acho essa analogia maravilhosa. E aí ele falou para mim, o sucesso está na caminhada. Eu anotei aqui enquanto tu falava, porque aquilo mudou o jogo para mim. Como eu não tinha o objetivo de vender, eu estou sempre pensando a longo prazo, eu não tenho um ponto final. Onde é que é a tua linha de chegada? Eu não tenho essa linha de chegada. E aquela situação de curtir a caminhada fez muito sentido para mim. E aí eu comecei a notar, e isso faz mais ou menos uns 3 anos, que todas aquelas decisões que eu tomei na minha pessoa física, vinculadas de certa forma, à minha pessoa jurídica, porque no final é isso, elas fazem muito sentido, porque é sobre a caminhada, eu não tenho como separar a minha caminhada pessoal e profissional, eu sou um empreendedor, eu sou o fundador da empresa, ela vai estar sempre vinculada. Então as decisões lá no início mais ainda, conforme a empresa vai crescendo, vai tendo governança, elas vão se distanciando, mas no início não tem como tu distanciar. Eu acho super legal essa tua analogia, né? A gente se considera aqui um camelo, né? Ainda filhotinho, tá? E a gente espera que a gente fique bem velho, ainda como camelo, sabe? Para ir bem longe. Então, muito massa. A decisão de bootstrap, né? De não captar, como é que ela começou? Eu tenho dois sócios eles não necessitam, vamos colocar assim, do negócio. Então, eu sou o único sócio que trabalho dentro da empresa. Eu falo que eu sou sócio e colaborador, eu sou pago para ser colaborador da empresa, então me reporto como tal, né? E os dois sempre com uma visão muito de longo prazo, eles já têm outros negócios e no DNA deles estava não vender. E eu vim do momento que, putz, eu não tinha nada, gente. Então, tu vai na onda de quem sabe, entendeu? Não é uma decisão tua. Ah, Cássio, foi uma decisão extremamente racional fazer o bootstrap no início. Não, eu nem sabia o que era essa palavra bootstrap, eu sabia que era sem investimento, tá? E aí, naquele início, foi: meus sócios querem isso, eu também quero. Vamos seguir esse caminho aqui, que se eles estão falando que é bom, vai ser assim. Mas desde o início, o que eu entendia era: eu preciso ganhar mais do que eu gasto. E não necessariamente isso em DRE, porque no DRE tu não consegue fazer isso muito bem no início. Tu fica normalmente negativo. Como é que tu faz isso? Com fluxo de caixa. Então eu preciso receber mais dinheiro antes do que eu tenho a pagar. E esse foi o nosso maior desafio, né? Eu lembro que em dezembro de 2018, eu peguei R$ 200 mil emprestado para a companhia, né? Então a gente captou o dinheiro, né? A gente pegou emprestado o dinheiro de R$ 200 mil e eu devolvi em maio de 2019. E aí, quando eu devolvi, o pessoal falou: nossa, a gente achou que tu devolveu muito mais tarde do que isso. Falei: não, eu não gosto de dever, o meu negócio vai fazer o caixa, vai dar certo esse negócio aqui. E aí, depois a gente começou a dar caixa positivo, porque a gente sempre brigava por caixa positivo. Então, todo investimento era contado. E o maior desafio é no início, né? É quando tu não tem recurso, é quando o mercado não te reconhece, quando o fornecedor não dá tanto prazo. Então, é mais difícil de tu fazer isso no início. Então, a decisão inicial, ela foi mais ou menos nesse sentido. Obviamente que a empresa começou a crescer, e aí eu e meus sócios, a gente sentou para conversar. E ali, eu acho que, sei lá, uns 6 meses de operação, mais ou menos, a gente realmente tomou essa decisão. Não, a gente vai continuar e não vai captar dinheiro. Até porque a primeira proposta, não lembro da data, mas ela veio logo no início, lá 2 anos, veio a primeira proposta de compra para nossa empresa, né? E tudo aquilo é novidade. Então, tu escuta. E, obviamente, gente que brilha, sabe? Eu não nasci com um monte de empresa, eu não sou herdeiro do meu pai, então, putz, claro que brilha o olho na hora que dizem: ó, tem tantos milhões aqui na mesa que podem ir pro teu bolso. Mas como a gente já tinha tomado essa decisão, e a decisão do camelo é de seguir e não de ser vendida como a do unicórnio, tu acaba tendo aquilo só como algo de conhecimento do mercado. Putz, vamos ver como é que a gente está posicionado no mercado. Não quer dizer que em algum momento não entre um investidor na truck, pode acontecer, gente, vai depender das estratégias que a gente vai adotar a partir de agora, mas não que a gente queira fazer exit, pelo contrário, talvez quem entre no nosso negócio no futuro seja para agregar ainda mais, internacionalizar a operação, enfim, hoje não tem nem perto desse pensamento, tá? É seguir nós três. Mas isso foi criando, ao longo do tempo, a nossa estratégia. E eu gosto tanto hoje de ajudar as pessoas, como me ajudaram lá atrás, como o Ramiro me ajudou, Luiz, que eu escrevo, por exemplo, newsletter, que tu comentou que tu tem a tua, eu escrevo no LinkedIn, de graça. E a última que eu fiz agora domingo, sai a cada 15 dias no domingo, eu botei que valuation não paga conta, né? Então a importância do bootstrap, né, o quanto eu gosto de incentivar isso. E não tem, volta a falar, não tem decisão certa e errada. Talvez captar seja maravilhoso. Eu escolhi não captar, pensando na perenidade do negócio. E o que é muito importante aqui? A gente
eu falei de 198 pessoas, né? A gente trata as pessoas como pessoas dentro da companhia. A gente só faz desenvolvimento de projeto se a gente tem caixa. A gente não faz achando que vai dar certo. Então eu nunca contrato com a possibilidade de desligamento por ineficiência minha. O meu colaborador pode sair por ele não estar entregando resultado. É normal de mercado. Mas o projeto não ter dado certo, como vários não deram, eu nunca desliguei um squad, por exemplo. Ah, não deu certo esse projeto aqui, desliga esse pessoal. Não, não deu certo o projeto, essa galera vai para outro. Tá tudo bem. Então, tem algumas vantagens de tu ser bootstrap, que é tu andar leve. A decisão é dos 3 sócios, é do nosso conselho, a gente está muito bem unido, e eu não preciso ficar prestando conta de ter que vender depois a empresa por outro valor ou recomprar ela, porque aquilo vira uma infinidade de valuation que não me leva a lugar nenhum. E no final são sobre as pessoas. Então, essas pessoas que estão comigo, elas estão acreditando na empresa daqui a 50 anos. Então, eu vejo elas entrando dizendo, cara, quando a gente estiver lá na frente, sabe? Eu acho muito legal. Então, essa decisão de ser bootstrap, ela é muito difícil no início, muito, porque te dá muito mais estresse. Imagina a pandemia, chegou, não tem dinheiro em caixa, o que tu faz? Não tem quem vai botar dinheiro, é com o caixa. Eu chamei os colaboradores e disse, ó, eu não sei como é que vai ser. Vamos esperar até segunda, terça, quarta, quinta, pra gente ver como é que o mercado vai ser. É horrível tu conversar sobre isso. E eles nem me questionaram, eles falaram, ok, cara, a gente acredita em ti. E aí a vantagem ao longo do tempo é que as pessoas compram muito mais a ideia contigo, porque elas sentem a verdade de tu não estar olhando para o dinheiro, tu tá olhando para o negócio. E o dinheiro faz parte daquele negócio. Então as tuas decisões elas tendem a ser muito mais humanas, sabe? Elas tendem a ser muito mais humanas. E isso atrai muito talento, gente. Tu não atrai o executivo que tá vindo atrás da grana. Esse eu nem quero. Ele tem que ganhar grana comigo também, tá? Mas não é esse cara que eu quero. Eu quero o cara que tá pensando em gente, tá pensando em longo prazo, tá pensando que pode vir aqui, não pensando que se ele não cumprir o resultado dele, ele já vai ser desligado e aí só faz bobagem para DRE, sabe? Então a gente tá pensando sempre no longo prazo. E quando a gente toma a decisão também de não vender, porque são decisões diferentes, né, gente? Tu pode não captar no início, que é uma decisão, e aí existe a decisão de tu não vender a companhia, que é outra decisão, né? Quando a gente toma a decisão de não vender, é essa visão de longo prazo que tu começa a ter. Quem são as pessoas que vão estar contigo nessa caminhada? Então, hoje, quando eu tenho os meus colaboradores, eu tenho um diretor comercial que é o Marcos Manzano, por exemplo. Ele veio do mercado pra gente, agregou muito, trouxe uma visão maravilhosa. E eu sempre falo para ele, eu imagino eu e tu, Manzano, conselheiro bem velhinho da empresa, ajudando esse negócio a dar certo. Tu não sai mais daqui, tu vai te aposentar comigo. Tu só sai da empresa se tu quiser. Se tu não quiser, nós vamos viver esse negócio aqui com 70, 80 anos, nós vamos estar juntos. Esse é o tipo de papo que tu não consegue ter se tu for vender a empresa. Qual é o papo que tu vai ter? Ó, nós precisamos chegar em tal número para vender a tal companhia, a gente precisa ter essa governança, esse compliance, o resultado tem que ser consistente 3 a 5 anos para que a gente chegue no valuation que a gente quer. Então o objetivo é venda. Não chegou, morremos. Porque aquele executivo não vai mais querer estar contigo, não atingiu o objetivo. Porque o objetivo dele era só financeiro, né? Então eu acho que são decisões diferentes, não tem certo ou errado, tem o jeito que a gente construiu isso, acreditando em pessoas. E por último, talvez para contribuir com tudo isso que tu falou, Luiz, sobre IA, eu sou assim um apaixonado por tecnologia, tá? Adoro e acho que todo mundo tem que colocar IA nas suas empresas. Todo mundo, desde o pequeno ao grande. Agora é o momento que colocar e aonde colocar. Então vou te dar ensinamentos nossos, de novo, né? Só erros e acertos nossos. A gente tentou automatizar o atendimento para o motorista na ponta para deixar menos custoso, vamos dizer assim, né? A gente achando que ia ser mais eficiente. E no primeiro teste que a gente fez, a gente viu que não, o motorista queria se relacionar com os seres humanos. O que a gente está fazendo, tá, internamente? E eu escrevi sobre isso, inclusive. A gente está automatizando os processos internos até chegar no nosso atendente, para que o atendente seja mais eficiente com o atendimento dele ao motorista. Então, o que a gente tem um copiloto, que ele vai prevendo os erros futuros que podem acontecer no cartão. Acabou o atendimento, entra uma IA e analisa aquele atendimento, já manda um feedback para o atendente e para o gestor, tá? Então, dizendo, ó, como é que foi esse atendimento, e daí eles têm 5 ou 6 itens lá que descreve, inclusive, se teve simpatia, cordialidade, aquela coisa toda, além da entrega do resultado final, né, do que o cliente esperava, que é a resolução do problema dele. E ainda vai um NPS pro ser humano clicar e dizer se o atendimento foi bom, para a gente verificar se a IA também está trazendo a informação correta. Que talvez para a IA foi bom, mas para o ser humano não.
E aí acontece de aí dá uma nota boa e o ser humano deu zero. O que deu zero? Já aconteceu. Aí o nosso gestor liga para esse cliente e pensa que ele normalmente ele é o usuário da plataforma. O meu cliente é a transportadora, eu poderia falar só com o dono, né? O usuário é o motorista, é o gestor de frota. Essas pessoas vão passar por essas transportadoras, talvez elas estarão em outras no futuro. Mas é importante escutar essa pessoa, porque ela é a usuária final do meu produto. O resultado financeiro é para a transportadora, mas é ele que está usando. E aí a gente tem duas coisas. A primeira, ele pode pedir para trocar a ferramenta porque ele não está sendo bem atendido, então a gente precisa atender ele bem. E se ele tende a trocar de transportadora, de quem é que ele vai lembrar lá na frente? Da Truckpag. Ele vai dizer, esse cartão me atendia muito bem lá para fazer o abastecimento. Dá uma olhada aqui, fulaninho. Isso acontece muito, o motorista nos indicar, o gestor nos indicar, o posto nos indicar, tá? E nada disso era pensado no início, tá? Hoje a gente vê as decisões que a gente tomou. No início era pensado assim, cara, eu quero ser atendido como eu quero ser atendido. Eu tenho pavor de digite um para não sei o quê, dois. Eu só precisava falar para alguém para ela entender o meu problema, sabe? Era só isso que eu queria. Aí tu não consegue, aí tu desiste, aí tu, não, eu vou embora. Eu vou deixar o problema assim mesmo, eu vou embora e quando eu precisar, não quero mais precisar dessa empresa. Então a gente só queria ser atendido como a gente é. Então, eu acho que quando tu tem essa decisão de bootstrap e não vender a empresa, tu passa a ter um caminho mais simples. Ele não é mais fácil, ele não é mais difícil, ele é mais simplista. As tuas decisões podem ser mais rápidas, mais ágeis, tu não precisa mostrar resultado para ninguém, precisa resultado para os teus sócios, para os teus colaboradores. Então tu toma as decisões mais leve. Talvez essa seja a grande palavra. Depois, quando tu tá grande, ela é mais leve. Ela não é mais fácil. Eu acho que é um pouco disso, sabe? Boa, boa. Cara, acho que é muito, muito bom e, de novo, é muita experiência, muita história e muito aprendizado nesse período, né? A gente pensa assim, 8 anos, como você falou, a gente é um camelo novinho ainda, mas 8 anos, olha o quanto se aprende quando você está no dia a dia do negócio, quando você está ali testando, errando, mudando. E, cara, eu acho que para fechar nosso papo, vou também fazer ali duas perguntas em uma, porque eu acho que elas têm muito a ver uma com a outra, que é, por um lado, né, por mais que você já tenha falado e a gente já tenha trazido isso aqui, a visão de longo prazo do negócio exista, mas eu queria entender qual é o próximo objetivo da TruckPag, né? Então, o objetivo não daqui a 50 anos, até porque eu acho que o objetivo não dá para se ter em 50 anos, mas qual o próximo objetivo? E junto com essa pergunta, Cássio, por que o Cássio é a pessoa certa para sentar na cadeira que está sentado hoje? Muito bom, Luiz. Essa pergunta ainda não tinha me feito, viu? E tu sabe que eu me faço bastante ela, eu vou deixar ela para o final, porque a gente precisa evoluir. Então, se perguntar a si mesmo, talvez é uma das grandes dicas que a gente tem com o tempo, assim, a autorreflexão, tá? Mas essa eu vou deixar para o final, porque essa é mais filosófica, né? Boa. Falando da Truck, esse é um entendimento que eu tive ao longo do tempo também, tá, Luiz? Quando a gente começou a Truck lá, vamos pensar assim, antes de ter o primeiro faturamento. Os meus sócios, cara, você faz um planejamento, um plano de negócio, 5 anos, vê como é que tá, bota na planilha e tal. E aí eu realmente fiz, sabe? E aí eu vi que a planilha, ela não era a realidade. Quando começou o negócio, ele começou melhor, daí ele piorou, daí ele melhorou, daí eu falei, meu Deus, essa planilha vai me deixar louco, sabe? 4, 5 meses depois. Eu tô perseguindo tanto essa planilha e não bate no detalhe. Tá, mas o resultado final que a gente queria tá melhor ou tá pior? Tá melhor. Pô, legal. Então a planilha ela é um norte para mim, tá? E eu preciso fazer ela, gente, é muito importante, pensando em 5 anos. Mas eu notei que cada vez mais, então, ao longo deste tempo, esses 5 anos se tornaram mais recentes. Então, assim, mais rápido. Então eu não consigo mais enxergar 5 anos. Enxergar um ano já está difícil no cenário que a gente está. Então, muito cuidado, gente, para não fazer um planejamento tão engessado que tu não consiga ser flexível no teu próprio negócio ao longo do tempo. E aí tu quer perseguir aqueles 5 anos, tu acaba quebrando em um. Então, o que a gente faz aqui, tá? Eu faço um planejamento sempre anual. Então, final do ano, e começa agora, né? Em setembro eu começo o meu planejamento do ano que vem, inclusive, dos objetivos que eu tenho para 2027, por exemplo. E aí eu tenho reuniões com o conselho a cada 3 meses e com a minha diretoria mensal. E eu posso revisar o orçamento todos os meses. Essa é uma das grandes vantagens.
Então eu errei, eu acertei, eu vou revisando ele, pensando no objetivo anual, tá? E aí esse objetivo anual, ele me leva aos objetivos daqui 5 anos. Isso falando do negócio financeiro, tá, gente? Pensando no negócio financeiro. Pensando no negócio como um todo, produto, serviço, como é que a gente enxerga, né? Quais são os nossos objetivos? E aqui eu vou voltar gente, parece que é bobagem no início, mas é o maior ouro, é escutar o cliente. Eu vou estar daqui 1 ano aonde o meu cliente quer que eu esteja. Essa é a resposta. Sabe? Ai, Cássio, mas tu tem que criar a tendência. Não, mas é ele que vai me dizer qual é o problema real que eu posso resolver para ele. Eu lancei um roteirizador, por exemplo, há 5 anos atrás. Não fez a menor diferença para o cliente naquela época. Hoje eles estão me pedindo. Então o que a gente está fazendo? Reformulou todo o roteirizador que foi lançado agora. Tá? Então, o cliente vai dizer aonde eu vou estar daqui 1, 2, 3, 5 anos como produto e serviço, tá? Os meus colaboradores precisam entender isso e, gente, cultura, daí eu vou falar depois do Cássio, mas cultura, porque senão eles não conseguem entender, tu precisa estar com o coração muito aberto, para que todo mundo entenda que isso é real. Se eu falar aqui para vocês que o cliente é tudo na minha vida, mas eu não der bola para o que o cliente está falando, chegar na minha empresa e eu dizer que para onde ela vai sempre, o meu colaborador vai dizer, não, peraí, ele lá no podcast fala uma coisa, lá no jornal ele fala outra, e ele chega aqui dentro da empresa, ele é outra pessoa. Não tem, é cultura, é o todo. Então, eu não sei exatamente aonde a gente vai estar daqui 5 anos, tá, como produto e serviço. Eu sei que a gente estará ao lado do transportador, porque esse é o nosso propósito, ou seja, ao lado do nosso cliente. O que eu sei também é que a gente entendeu que tem mais gente precisando de produtos e serviços que a Truck oferece que não sejam transportadores. Então a gente já começou esse movimento também de olhar o que a gente chama, o que não é KNAI 49, né? Que são outros ramos de atividade. E como é que a gente pode ajudar eles? Ah, Cássio, mas isso vai ser tão rápido quanto foi a Truck? Não sei, talvez sim, talvez não, talvez mais rápido, talvez mais devagar. O que eu posso dizer é que a gente não tem pressa. A gente tem senso de urgência para resolver o problema. Então, eu acho que no contexto produto e serviço, ideia é isso. No contexto financeiro, um passinho firmado de cada vez. Acho que essa é outra dica que a gente pode dar aqui, Luiz. Eu tenho números, né? Então, a Truck pretende passar de 3 bi esse ano. Cássio, se não tivesse dado para passar de 3 bi esse ano, tá tudo bem. A gente tinha isso como carta na manga. E se não desse? Tá muito bem projetado para que isso aconteça. Tá tudo bem, recua. Eu não preciso ter valuation, não preciso ter ego nessa história. Ah, não deu certo, tá bem. Deu certo, ótimo, vamos comemorar, vamos pro próximo passo, né? Então, muito cuidado também com essas metas que a gente se coloca e acaba fazendo loucuras só para atingir aquilo que a gente disse e a gente tem vergonha, talvez, de dizer que a gente recua. Tem vergonha, vergonha é roubar, é matar, é fazer alguma coisa ali que é ilícita, né? Recuar não é vergonha. Acho que esse é uma visão assim de negócio, tá? E o Cássio tá na cadeira, Luiz. Tu me fez viajar aqui muito fortemente quando tu me fez essa pergunta, sabe? Porque eu sou colaborador e sócio da Trek, eu comentei isso antes para vocês. E como colaborador, eu posso ser desligado a qualquer momento, eu preciso prestar o meu serviço. E eu tive muita mudança ao longo do tempo. Hoje eu entendo que eu sou a pessoa dentro da empresa que mais tenho que amar a gente, sabe? E tem que ser genuíno. Não pode não ser. Então eu falo muito, Luiz. Uma coisa que, sei lá, veio na minha cabeça, eu nunca tinha escutado, sabe? Mas todo empresário quer que o seu colaborador tenha a dor de dono. Mas o empresário, ele tem a dor de colaborador, dor do colaborador. Aqui tá, eu acho que a grande mensagem, sabe? E aí é nas pequenas coisas. Tu almoça onde teu colaborador almoça, tu usa o mesmo banheiro que teu colaborador usa. Tu senta na mesma cadeira que o teu colaborador senta, ou pra ti tudo é diferente e tu vive numa bolha, sabe? Talvez ainda por esse motivo, não vou falar o técnico, porque o técnico eu acho que tem gente muito mais capacitada que eu para estar no meu lugar, mas muito mais. Mas talvez por esse motivo que eu vou usar a empatia, eu acho que é o motivo principal de eu estar na cadeira que eu tô, porque o meu papel é ter boas pessoas técnicas à minha volta, né? E conseguir direcionar elas a atingir os objetivos delas e da companhia. E como a gente pensa, de novo, em 50 anos, eu preciso ter gente comigo. É gente pensando nisso, pensando em outras pessoas, pensando no menor aprendiz que está entrando hoje na empresa e que ele pode ser o futuro CEO da companhia daqui 20 anos. Por que não? Tomara que assim seja, né? Então eu acho que essas são
as razões, assim, por eu estar na cadeira onde eu estou. E autorreflexão, gente. Talvez essa é a busca mais constante. Não entra no looping da loucura, mas se fazer boas perguntas, e o Luiz fez uma agora, te faz evoluir. Boa, boa. E eu acho que isso é importante também, e eu acho que o compilado disso é achar que você não é a pessoa certa sendo você igual todos os dias, né? Então, se eu tivesse feito essa pergunta na metade da pandemia, agosto de 2020, tu olhando para um lado, olhando para o outro, meu Deus, como é que ainda é passado esse negócio? Talvez a sua resposta tivesse muito próxima da de hoje, porque você é a mesma pessoa. Mas talvez vários elementos dessa resposta fossem diferentes, porque o Cássio daquela época, enquanto fundador da TruckPag, é outro fundador quando a gente pensa hoje, com quase 200 pessoas. É importante ver também o quanto a figura empreendedora precisa evoluir com o negócio. Chegamos aqui ao final do nosso papo. Eu quero mais uma vez te agradecer pelo tempo. Para quem está assistindo a gente, o recado é sempre o mesmo. Sigam o Cássio. No texto que complementa esse vídeo, tem lá o LinkedIn dele. Sigam a TruckPag. Se você está ligado a transportadoras, apresente a TruckPag como solução também. Então, é mais um negócio para vocês conhecerem. E a gente se vê no próximo Papo de Founder. Valeu!